Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui invadindo o Instagram da Lefotic, tá? Dizer já inicialmente que é um prazer estar aqui representando essa empresa tão bacana, tão engajada com o seu público, com os fotógrafos e com os produtos que desenvolvem. Então é um prazer estar aqui com vocês. Tá vendo que o pessoal está entrando já? Vai ser lindo. Uma live para encerrar essa semana. A quarentena Photo Week da Lefotic foi incrível. Tive o prazer de estar também em uma das lives falando um pouquinho sobre fotografia, sobre como poder estar ajudando nesse período. E foi essa a ênfase que a gente deu durante toda a semana. E eu estou aqui com vocês e junto com a Nanda Grace encerrar essa semana com muito prazer. E agradecer ao convite do Danilo, agradecer ao convite de toda a equipe da Lefotic e dizer assim, enquanto palestrante, vamos dizer assim, mas também enquanto fotógrafo foi muito importante, muito conhecimento foi desenvolvido em todos esses dias e eu tenho certeza que tem muita gente acompanhando que está adorando e infelizmente está chegando ao fim, mas que vocês possam fazer uma campanha aí para que a gente possa semana que vem emendar tudo isso aí, hein, Danilo? Eu tenho certeza que o pessoal iria gostar muito. Tá certo? O pessoal está entrando aqui, obrigado a todo mundo. Pessoal, só queria um retorno de vocês quanto ao áudio, se está legal, o vídeo também, se está chegando até vocês, se está dando para ouvir legal, tô de fone, eu acho que vai melhorar um pouquinho. Tem uma galera aqui que já entrou, show de bola. Eu vou já digitar e anexar aqui também o nosso tema. Só um minutinho. Congresso Click Family está acompanhando. Grande Nakamura, grande abraço. O pessoal está entrando. Áudio ok. Lene Braga, fotografia, muito obrigado. Deixa eu só digitar aqui o tema. Hoje a gente vai falar sobre cor. Um tema muito interessante que eu adoro também. Vai ser um prazer falar junto com a Nanda sobre esse tema. Só um pouquinho digitando aqui para vocês. A Nanda tá por aí já, Nanda? Digitando aqui para vocês o nosso tema. Ok, digitado. Alguém sabe como eu faço para fixar o tema, gente? Já digitei aqui, achei. Fixei aqui já. Esse é o nosso tema então, da nossa live de hoje. A Nanda já está aqui, estou aqui. Opa, então vamos lá, já vou chamar ela. Então, só para deixar claro para vocês, então, o nosso tema, cor, as emoções por trás da temperatura da luz. Tá, esse é o nosso tema. Nanda, você consegue me chamar por aí, solicitar na verdade. Deixa eu ver se eu consigo por aqui também. Acho que vai ser mais fácil, que já te achei. Aqui então. Vamos lá. Manda ver, Nanda, a Lene falou. Isso aí. Também estou na expectativa. Opa! Ei, Ei, tudo bem? tudo bem? Prazer estar aqui com você, Nanda, primeiramente. Muito prazer, viu, Robson? Muito prazer mesmo. A gente se preparou um pouquinho durante a tarde, falar um pouquinho dos bastidores, a gente estava ansioso para estar aqui, mas é para poder Verdade. dividir. É uma grande honra para a gente estar encerrando nessa semana. E a gente sabe Com certeza. o quanto a gente teve durante toda a semana várias lives super importantes e que agregaram muito para todo mundo. E a gente está Isso. aqui para te ouvir agora. Que E, delícia. e antes disso, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. A gente está aqui então no canal da Lefotic, mas que você possa se apresentar também, falar um pouquinho do seu trabalho, para a gente ficar babando depois e seguindo. Oh, muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer a Lefotic pelo convite. São parceiros muito especiais. Desde quando eu comecei a fotografar, que eu os conheço, então é realmente uma honra muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu aprendi durante a minha vida. Eu falo da minha vida porque a fotografia, em todos os seus aspectos, ela influenciou muito. Oh, perdão, a minha vida influenciou muito os aspectos da minha fotografia. Eu fui bailarina praticamente acho que metade da minha vida, estou contando aqui,
por 20 anos eu fui bailarina, eu tinha uma escola de dança, então eu desenvolvia festivais, existia todo um processo criativo para se passar mensagens. A dança, ela é uma transmissão de sentimentos e de emoções através do movimento. Então, de bailarina, eu passei a fotógrafa num polo, e toda aquela experiência que eu tinha adquirido a vida toda lá enquanto bailarina, realmente eu consegui, com o passar do tempo, trazer muito da mensagem que eu acredito que me represente, sabe? Eu acho que na fotografia a gente tem uma grande oportunidade de assinar a sua alma através de uma imagem. Então, você consegue transparecer para as pessoas as emoções que você gostaria de retratar, assim como através da cor e assim como através da luz também, né, da forma de iluminar. Então, eu acredito que a maior característica do meu trabalho é a luz. É algo que é latente no meu trabalho. Eu gosto muito de passar mensagens com a simples forma de iluminar. E através da temperatura e das cores que a gente trabalha, a gente consegue também passar muito disso. Eu acredito que a cor, ela passa dentro do nosso subconsciente muitas mensagens. Então, é isso, eu quero compartilhar um pouquinho dessa minha história impregnada na minha fotografia através de conceitos que são estudados, que fundamentados, enfim, muita coisa legal que a gente preparou aqui para passar para vocês. Legal, e eu já vou de antemão revelar um segredinho que a Nanda falou que uma hora vai ser pouco de tanta coisa que ela tem para passar, hein? Então eu acho que sim. Ainda mais porque eu viajo e eu começo a falar, inclusive eu já gosto de dizer desde já, que eu tenho déficit de atenção, então se eu me perder, Não, vocês me imagina. ajudem, tá? Não, é legal, a gente está aqui para isso mesmo. E é legal você ter falado dessa questão da dança, né? Desse tipo de arte um pouco diferente, né? Que tem os movimentos, né? A sua expressão através dos movimentos. E depois você migrou para a fotografia, já com a luz e a cor como uma das características. Assim, eu concordo com o que você fala, falando um pouquinho do seu trabalho, sou um grande fã também. Já aproveito para falar para todo mundo. E eu vejo que realmente a cor e a luz são elementos assim que chamam muita atenção na sua fotografia e trazem uma identidade muito linda para o seu trabalho. Parabéns, viu? Muito obrigada, viu, Robson? É um prazer estar aqui com você, viu? Imagina, o prazer é nosso. Já avisar o pessoal também, eu vou ficar ligadinho aqui nas mensagens de vocês, nos comentários. Se tiver alguma perguntinha para a gente, para Nanda, eu vou estar anotando aqui para falar também. E eu queria ver os coraçõezinhos subindo bastante aí. Já estou vendo que estava subindo. Olha lá, a Nanda já está pedindo. Ó. Isso, eu já vi que está subindo. Tem uma caixinha aqui também. Uma caixinha de perguntas, para vocês quiser. Aqui, ó. Oh, do outro lado. Opa, inverteu. Aí, ó. Tá dando para ver aí? Aperta o coraçãozinho. Vocês me dão aí, e eu dou de no volta. ombro dela aqui, ó. Aí. Ótimo, ótimo. Legal. Beijo, galera. Isso aí. Nanda, para começar então, você já falou até um pouquinho, né, sobre a sua relação com a cor, mas que momento, assim, da sua carreira você percebeu, você notou que realmente a cor era algo que super chamava a atenção do seu trabalho? Bom, na verdade, eu sou uma pessoa muito sensível, tá? Eu consigo captar nas pessoas algo que é um pouco além do óbvio, sabe? Isso é desde pequena, eu tenho essa facilidade de me conectar. Para mim, a cor, ela é tudo quando se trata de fotografia, porque a gente consegue transmitir algo além do óbvio, né? Elas são capazes de influenciar as comunicações em relação às emoções, elas conseguem expressar sentimentos que você quer, então você consegue, através da cor, trazer uma mensagem que vai agregar muito mais peso como algo que esteja até óbvio, né? Você vai conseguir emocionar mais e trazer mais as suas intenções à tona quando você trabalha com a cor, né? E se falando de cor, que é reflexão de luz, e luz é o domínio, e fotografia é o domínio da luz,
Então, cabe a nós, fotógrafos, ter o máximo de conhecimento sobre a questão das cores, que é muito Legal. além do que, inclusive, a maioria das pessoas imaginam. É até interessante porque quando chegou o tema, né, pra gente, né, o seu tema, na verdade, eu fiquei até um pouco pensando se seria a cor da composição em si, se seria a questão da temperatura de cor, que é algo que é bem visto também no seu trabalho, a gente vê. E acredito que é um pouco dos dois também, né? É a cor que está Isso, presente na sua fotografia, mas é uma preocupação também com aquela foto mais quente, com aquela cor mais fria, com a sensação e com a emoção que ela vai passar, né? Então isso mesmo. eu vejo muito isso no seu trabalho mesmo, de a gente ver naquela fotografia, por conta da temperatura de cor que você usou, o sentimento que você quis passar. Então a gente vê muito no seu trabalho essa questão de temperatura de cor, de emoção principalmente, e isso faz todo sentido o que você disse também. A gente tem umas colinhas de umas perguntinhas aqui, mas também, como a gente falou, a gente vai deixar aberto para vocês fazerem perguntas. Perguntem aí que a Nanda está aflita para responder todo mundo. PH Carol Vitorino respondeu aqui: trabalho incrível, conheci no Ed em Brasil do ano passado, sou fã. Olha aí, Ai, muito recadinho para obrigada, muito você, Nanda. obrigada. Gratidão. E falando sobre a questão de temperatura de cor, Nanda, falando assim, de certa forma um pouco mais simples, uma cor mais quente, uma cor mais fria, você tem uma preferência para o seu trabalho? Ou depende da forma que você quer passar em determinada fotografia? Como que isso funciona no seu trabalho? Bom, eu não tenho necessariamente... Bom, na verdade, eu acabo tendendo para os tons mais quentes, apesar de que não é o meu norte. Eu não gosto de me rotular, sabe? Eu percebo, inclusive, com os meus alunos, com os outros fotógrafos todos que eu conheço, pessoas que às vezes há muito tempo já estão fotografando e estão em busca de um formato consolidado, uma tendência de assinatura, digamos assim. Eu, de verdade, eu fujo disso. Eu prefiro não me rotular porque eu gosto das emoções autênticas. Eu gosto de sentir e demonstrar, sabe, no meu trabalho. Então, por exemplo, quando você vai escolher uma temperatura de cor, você tem que pensar que aquela mensagem ela é coerente com a proposta que você definiu no início. Só para a gente começar aqui, se vocês quiserem, eu gostaria de fazer uma experiência bem simples, uma visualizaçãozinha bem rápida, que vai fazer vocês entenderem exatamente o que eu estou dizendo, tá? Vocês Vamos lá. topam isso? Eu topei já tô É bem contigo já. rapidinho. Podemos fazer? Claro, vamos Mas lá. todo mundo tem que fazer, tá? Todo mundo tem que dar Todo mundo. coraçãozinho. Subiu o coraçãozinho aqui, a gente vai entender que pode fazer, hein? Então, olha só. Eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos. Vou fazer aqui também. Feche também, Robson, isso é para vocês sentirem a forma com que eu percebo a forma de colorir a minha fotografia, tá? Fecha seus olhos. Vocês estão agora dentro de um quarto escuro, negro, não existe luz, está tudo preto ao redor de vocês. Então, vocês vão visualizar de uma forma crescente uma faísca de luz num tom azul, que vai começando a te envolver, o azul começa a tomar todo o espaço do seu cérebro. Você está envolto de uma cor azul. Sente essa cor, perceba essa cor, entenda como que ela toca a sua alma, a sua sensação, a forma com que você percebe. Essa luz se apaga, você continua num quarto preto, tudo escuro ao seu redor. E agora você vai visualizar uma luz que começa pequena e começa a crescer, totalmente vermelha. O vermelho começa a tomar forma, toma todo o espaço da sua mente e te causa algumas sensações. Essa luz desaparece, você está num quarto negro, e quando abrir os olhos, todas as cores que a gente está aqui
enxergando estão acontecendo. Podem abrir os olhos. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é escrever aqui para mim qual foi a sensação ou coisa, o que lhe veio à mente quando você visualizou a cor azul e quando você visualizou a cor vermelha. A primeira coisa, não pensa muito não. Vamos lá, vamos acompanhar aí o resultado dessa experiência e logo eu vou explicar tudo isso, tá? Vamos deixar então um espacinho para o pessoal comentar. A Bruna Finato colocou Nanda sendo Nanda. Não sou normal, não. E aí, gente, eu não consigo acompanhar, na verdade. E aí, alguém vai escrever aí para a gente conversar sobre essa experiênciazinha? Enquanto o pessoal escreve, posso falar a minha versão? Pode ser? Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Quando você falou da questão da luz azul primeiro, eu senti uma sensação de tranquilidade. Acho que era ela me ajudou naquele momento ali de tensão, de medo, por conta de estar num quarto escuro. E a partir do momento que ela sumiu e que se apresentou uma cor, né, vermelha, eu já senti algo de aconchego, assim, uma luz que me abraçou mais, que me fez, assim, me acalmar naquele momento de escuridão, vamos dizer assim. Essa foi a sensação que eu tive. Isso, exatamente. Cada um vai sentir de uma forma, tá, gente? Mas é importante a gente entender que, baseado em estudos mesmo, a gente tem algumas formas, eu até separei aqui, algumas formas de perceber a luz, tá? A luz ela tem um poder de causar efeitos de algumas formas no nosso organismo. Então, por exemplo, a gente tem o efeito biológico, o efeito emocional, o efeito psicológico e o efeito cultural. O que é isso? Quando a gente fala de efeito biológico, quer dizer que essa cor ela tem o poder de agir no nosso organismo. Segundo as pesquisas, o azul, o verde, eles são cores que produzem substâncias químicas substâncias químicas calmantes que fazem a gente relaxar. Então, dentro do nosso subconsciente, quando você pensa numa cor biologicamente, ou você está na presença de alguma cor, biologicamente ela conversa com o seu organismo, tá? A gente tem aqui também o efeito emocional. A gente sabe que às vezes a gente está num ambiente escuro. Robson, você acabou de falar isso, você estava num quarto negro que te causou um pouco de medo, né? Sim. Aí o azul veio e te trouxe um pouco de calma, não é isso? Sim, foi isso, da mesma exatamente. forma, exato, isso são efeitos psicológicos da cor, tá? Emocionais da cor. Eu tenho cores que vão deixar o meu humor voltado para alegria, como por exemplo amarelo, laranja. O vermelho ele vai causar outras emoções, enfim. Cada cor causa um efeito psicológico na gente, tá? Perdão de novo, emocional. Aí o próximo aqui que a gente vai conversar é sobre o efeito psicológico. Repara assim, ó, quando você vai num supermercado, aí você tá lá com uma série de opções de refrigerantes, infinitos, aqueles mercados, qualquer lugar, você pensa em Coca-Cola, você vai fazer o quê nesse momento? Você vai buscar os rótulos vermelhos, entende? Exatamente. Então, isso é um efeito psicológico. As cores ela têm o poder de memorização, de organização, de reconhecimento de coisas, né? Já no efeito o efeito cultural, a gente pensa o seguinte, as tradições culturais, elas influenciam, assim, grandemente no nosso dia a dia, né? Se você for pensar aqui, luto, que cor que a gente pensa, né? Preto. Preto. Né? Claro que existem variações, mas eu estou falando de cultura, gente. São coisas que vêm de gerações e história, né? O preto traz. Já em algumas outras religiões é o branco que faz o luto, mas enfim, se tratando da maioria das pessoas, é uma questão cultural. Você vai pensar, eu vou falar aqui, verde, azul e amarelo. O que vem na sua cabeça? Verde, azul e amarelo? Aham. Alguém chuta aí? Vamos deixar o pessoal... Verde, amarelo, azul e branco também.
E aí, gente? O que vocês lembram? Eu lembro dos corações, estão subindo aqui, ó. Azul, verde, amarelo, branco. A gente fala de bandeira do Brasil, a gente remete a essas cores, sabe? Ah, tem aquela questão do gênero. Fala que é azul, é menino, apesar de que hoje isso está caindo em desuso, né? Mas existe essa egrégora, as pessoas ainda acreditam nisso. Enfim, a gente trabalha para mudar as culturas e tudo mais, mas existe esse efeito cultural nas pessoas que as cores causam, né? Eu até preparei um PDF que depois, no finalzinho da live, eu vou deixar, ou acho que é o Danilo vai deixar o link aqui para vocês baixarem. É uma curiosidade sobre as cores e eu acho que pode ajudar vocês a abrir a mente em relação a esse assunto. Viu? Olha que legal, trouxe presentinhos também. Ó. É. O pessoal respondeu bastante aqui. Opa, pode falar. Não, pode, porque gente, eu não paro de falar, meus alunos sabem, porque eu não deixo nem ir no banheiro, se não me pedir, eu esqueço. Não, o pessoal comentou bastante sobre a questão da experiência que você fez, a questão do azul, do vermelho, então foi bem o que você disse mesmo, da tranquilidade do azul e do vermelho, algo mais quente. Vou só passar para a gente poder dar seguimento, mas o pessoal participou bastante. E que também bom. Todo mundo colocou Brasil, Brasil, Brasil aqui, sobre as cores que você disse. E tá todo mundo participando vermelho, e tá branco, subindo o coração, Natal. sim. Isso é verdade. Vermelho e verde, períodos, né, no caso. Exatamente. Então a gente tem que trazer um pouco mais de informações para a nossa fotografia baseado em detalhes, conhecimentos simples, e não precisa nem de ser tão profundo, sabe? É só você fazer uma empatia com o sentimento. O que essa cor passa para mim, né? Ela realmente está transparecendo a mensagem que eu gostaria. Né? E eu ainda falo mais, as pessoas não precisam, na minha opinião, se rotularem. Elas não têm que ter uma cor quente na fotografia inteira delas. Claro que isso é uma decisão muito pessoal, cada um sabe os objetivos com as decisões que tomam, mas eu sempre gosto de abrir a mente das pessoas e deixarem com que elas se sintam mais livres para criar, né? A gente não tem que se rotular. Por exemplo, eu faço sempre quente, então eu não posso fazer uma fotografia com uma temperatura mais fria, né? Não tem nada disso. A gente tem que realmente expressar os sentimentos, as emoções que a gente quer através das ferramentas que a gente tem enquanto fotógrafos, que é a composição de um cenário, as cores utilizadas na sua produção e, claro, as luzes que estão aí para ajudar a gente a trazer mais ainda essa mensagem. Né? O pessoal está participando bastante, te elogiando bastante. Muito obrigada, gente. É muito inspirador. Eu te confesso que eu não estou conseguindo acompanhar, porque se eu começar a ler, por causa da minha falta de concentração, eu me perco no que eu estou dizendo. Então a gente vai devagarzinho. Imagina. Pode ir falando e eu vou acompanhando aqui, eu vou te dizendo, tá? Como tá ótimo. E depois eu quero salvar, e aí eu quero ler com carinho, e qualquer dúvida é só me procurar no privado depois, tá? Legal. Já aproveitar para pedir para todo mundo, só rapidinho, compartilhar, tem um aviãozinho aí de papel, para vocês compartilharem com os amigos de vocês, aproveitar que está acabando a quarentena Photo Week, então acompanhem e também dividam com os colegas tudo isso, façam com que eles se inspirem também com a Ananda nessa noite aí, porque sextou hoje, né? Então hoje é dia de conhecimento. Então vamos lá. Vamos colorir essa festa. Isso, exatamente. Eu ia te perguntar sobre a questão, já aproveitando o gancho, já tinha comentado contigo do quanto o seu trabalho é inspirador, tá todo mundo falando aqui também, mas saber desse seu lado e falando em cores, como você se inspira para os seus trabalhos, o que você busca como inspiração para poder colocar isso presente no seu trabalho. A gente fala muito hoje de filmes, de livros, de várias fontes de inspiração, mas como que a Ananda se inspira nos dias de hoje para os trabalhos, como que funciona, falando ainda em cor, né, que é o nosso tema. Certo. Bom, como eu me inspiro? Depende porque
a gente tem que pensar o seguinte, muitas vezes a gente vai fazer um trabalho autoral, a gente tem um pouco mais de liberdade de criação, e em alguns momentos a gente tende a seguir uma espécie de protocolo que vai corresponder àquilo que o seu cliente pediu, né? Claro que hoje eu consigo, graças a fazer somente o que eu gosto, na sua grande maioria, é muito raro eu fazer algo que não me represente, eu sou muito feliz por isso, e nem sempre foi assim. Mas eu posso adiantar de cara que o único lugar que eu não me inspiro é na fotografia dos colegas, tá? Não que eu não queira, claro que eu vejo, né? Eu vejo, isso fica no meu subconsciente, mas quando eu estou procurando criar algo, eu me inspiro na minha experiência de vida, eu me inspiro nas coisas que eu já vivi, eu me inspiro nas sensações que eu já tive, nas coisas que eu conheci, as viagens que eu fiz, as comidas que eu já comi. Então, tudo isso fica no meu subconsciente, falando por mim o tempo inteiro. Você falou aí de filmes, né? Eu até posso fazer um parêntese aqui que eu acho muito interessante. Eu até separei umas imagens para figurar o que a gente está conversando, né? Mas antes, eu não sei, fugindo até um pouquinho da sua pergunta, depois você me recapitula se eu me perder, eu queria falar um pouquinho sobre a temperatura das cores, porque uma coisa é você ter cor, é uma mensagem, a cor ela passa uma mensagem, mas cada tom da cor tende a te passar uma mensagem diferente, sabe? A temperatura dela te passa. As cores mais quentes, né, que são as que são envolvidas ali com o vermelho e o amarelo, que são cores primárias, as cores que estão, né, dentro dessa paleta, elas têm essa tendência de passar a mensagem do calor, do aquecimento. Eu tenho até aqui umas palavrinhas, eu estava falando da quente, né? Isso. Então, você olha falou só. Do vermelho, do amarelo. Isso. Lá no círculo cromático, deixa eu abrir um aqui para mostrar. Fica à vontade. Enquanto isso, vocês vão subindo os corações aí. Vou virar aqui um pouquinho. Opa, pode sim. Aí, ó. Então, você tem aqui o círculo cromático, né? Você tem esse lado esquerdo de vocês, vamos falar lado não, né? Você tem aqui a fatia das cores frias, que correspondem às cores misturadas com o azul. Vamos recapitular aí para quem já sabe e para quem não sabe. As cores primárias são a vermelho, amarelo e azul. A partir dessas três cores, a gente tem todas as outras, tá? A mistura delas. Então, a gente tem aqui o lado frio, são as cores que são misturadas com o azul, eles dão essa paleta de cores aí, que vão desde o verde, azul e o violeta. E a gente tem as cores quentes, que são as cores misturadas com o vermelho, que gera essa paleta aí, que é entre o amarelo, laranja, vermelho e rosa. Então, baseado nisso, a gente já pode ter uma noção do que cada cor transmite. Além desse PDFzinho que você pode depois acessar e... Como é que é isso aqui, gente? Peraí. Depois de um jeito que... Aí. Pronto. Então, a questão dessa temperatura das cores, a gente tem as paletas e a gente tem que pensar que, por exemplo, o vermelho, as cores quentes, elas transmitem paixão, violência, elas relembram a gente, você pensa em vermelho, vem sangue, vem alerta, atenção, é todo um movimento, é uma cor que causa movimento, é vibrante, você vê que são cores quentes que passam sensações de coisas mais calorosas, né? Qualquer uma dessas, o laranja, o amarelo e o vermelho e o rosa, são cores que são cálidas, elas trazem uma sensação de aconchego, tá? Já as cores frias, elas passam frieza, distanciamento, calma, tranquilidade, elegância, não que as outras cores também não possam passar, e tudo vai depender da conotação que você aplica dentro do contexto todo, né? Ela tem um caráter
mais reservado, intimista, e remete ao mar, à água, ao gelo. Então, assim, tudo isso são ferramentas que a gente pode utilizar a nosso favor enquanto fotógrafo, né? Passar as mensagens que já estão subentendidas nas cores, você não tem que nem fazer muita força às vezes, se você sabe trabalhá-las, né? E, lógico, você pode ir agregando cada vez mais elementos que vão trazer essa mensagem cada vez mais à tona, tá? O importante, eu acho, que numa imagem é você bater o olho nela, se prender e já entender, de alguma forma, alguma sensação. E cada pessoa vai ter uma leitura individual, sabe? Baseado na sua história mesmo. Às vezes uma cor que para mim... Ui! Opa! Desculpa! Machucou não, Cadê né? eu? Não machucou não. Ah, caí, machuquei. Peraí que eu tô fazendo um esquema para encaixar aqui. Tomara que... Se cair de novo, eu levanto. Né? A gente nunca tem que se arrasar quando cai. Levanta. É isso aí. Então é isso, assim. É preciso olhar para dentro para que a gente faça as escolhas certas. No lugar da gente ficar buscando reproduzir coisas, eu acho que a gente tem que sentir coisas. Para que a gente realmente consiga ter algum diferencial no mercado, principalmente, e para que você atinja o seu cliente, né? Conforme vocês se sintonizarem, a gente precisa de ter, de preferência, os clientes que são parecidos com a gente. E a gente consegue passar essa mensagem na fotografia através da cor e da luz, entende? Então é algo que realmente nós precisamos prestar atenção. Acho que eu respondi o que você me perguntou. Não, sim, respondeu sim. Porque eu vou aproveitar o gancho que você disse da questão de ter colocado o cliente também, né, em jogo, e acho muito interessante o fato que você disse de você mostrar o seu trabalho e muitas vezes atrair aquele cliente que realmente você quer, porque ele está buscando o seu jeito de trabalhar, a sua forma como você leva o seu trabalho. E aproveitando isso, tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela, acho que sim. Aí. Que Nanda, chique, isso tá muito chique. Eu já não sei fazer nada dessas coisas, né? Não, mas eu aprendi agora também, na prática, aqui. Enquanto você estava falando, fui fuçando aqui. Ai, que legal. Legal. Eu vou só tirar, eu vou só fazer a pergunta e vou tirar para não tampar você aí, que está tampando para o pessoal. Nanda, você consulta o gosto do cliente na hora de montar o cenário e a iluminação? Com certeza. Com certeza. Esse é o startup do meu processo de criação, né? Eu vou responder essa pergunta, mas, Robson, não me deixa de mostrar as imagens do cinema que eu separei para compartilhar aqui com vocês, tá? Legal. Então, gente, o startup do meu trabalho é essa conversa sobre objetivos, né? Eu te confesso que, assim, eu tenho os meus clientes que sabem o que querem, mas a maioria não. Eles enxergam o meu trabalho, se encantam, porque são pessoas parecidas comigo, provavelmente. Eu acredito muito nisso, na vibração que a gente manda para o mundo, e essas vibrações são ondas, né? E cor é onda também, né? Então a gente passa muito da nossa sintonia de vida para o nosso cliente através do nosso portfólio. Então, assim, quando um cliente me pede um ensaio temático, que de verdade eu costumo fazer só nos Smash the Cake e nos meus mini ensaios, que aí são temas definidos por mim, enfim. Mas se tratando de temas, eu só atendo os Smash the Cake, basicamente, tá? Raramente eu faço algo temático em uma outra circunstância. Mas eu pergunto para o meu cliente o que ele espera, como que ele gosta. Em relação à luz, gente, vou te ser muito sincera, a luz é minha luz, sabe? Claro que eu percebo o cliente, se ele é uma pessoa mais leve, até na hora que ele vai te mostrar as cores que ele quer, você já captou se a pessoa é mais densa ou se ela é mais suave. Então, assim, quando o cliente me dá toda a liberdade, eu já sei que eu posso criar e que eu vou realmente impactá-lo, porque, principalmente quando eu tenho essa liberdade de criação, é algo que brota de uma forma muito autêntica, e é algo que eu pensei me associando com essa pessoa, sabe? Eu procuro perceber através de uma simples conversa, e de verdade eu não tenho script para sair perguntando, até porque eu olho por mim assim, se alguém me manda uma monte de pergunta, eu não tenho muito tempo e eu fico meio perdida para responder e acaba que não respondo, então eu prefiro conversar,
né? Eu costumo muito falar com os meus clientes nesse momento, através do WhatsApp, através de áudios, inclusive, para a pessoa entender a minha entonação, qual que é a vibração da minha voz, qual que é a vibração da voz dessa pessoa, o que que ela gosta. Eu começo a perguntar, às vezes eles não sabem, eu começo a perguntar como é que é a sua casa, como é que é a decoração da sua casa, eu vou percebendo um pouquinho o cliente, e aí eu consigo encaixar um meio termo entre a minha proposta e o que o cliente espera, né? E geralmente, quando eu tenho essa liberdade, eu consigo acessar esse cliente. Quando eles me pedem reprodução de alguma coisa, eu já tento logo tentar convencê-los a não reproduzir algum cenário, porque eu faço coisas exclusivas para cada um, né? Pode ser que um pareça com o outro e tal, porque às vezes é uma mãe que está muito apaixonada por alguma foto que eu fiz, mas eu sempre pergunto para esse cliente se eu posso trazer um toque pessoal para eles, sabe? Agora, quando se trata de um ensaio livre, eu falei sobre ensaios livres, né? Quando se trata de um ensaio temático, aí eu me volto para as mensagens de cor que aquele personagem pede, né? E eu costumo muito falar assim, que eu não tenho um arsenal de cenários, eu tenho um estoque de algumas coisas que eu uso há muitos anos, praticamente nem mudo o que está ali. Então, sempre adquirindo uma coisinha ou outra, mas desde que seja algo que eu consiga reaproveitar em várias situações. Eu não gosto de ter algo 100% específico para alguma produção. Isso me impede de ter liberdade de criar. Então, existem peças-chave que eu consigo transformar a cada cenário. Se você tiver um olhar um pouquinho mais atento e começar a observar os meus cenários, vocês vão observar que a maioria das coisas, elas são reaproveitadas. Os elementos que eu uso, por exemplo, um elemento que eu usei na Páscoa, que é o meu coelhinho, eu utilizei para fazer um smash the cake da Alice no País das Maravilhas. Então, assim, é uma coisa que eu não desfaço, é algo que eu posso guardar, que eu vou usar para o resto da vida, seja na circunstância que eu precisar, né? Aí, geralmente, eu me baseio em paleta de cor mesmo. Eu me inspiro em imagens que... Ó a chuva. Eu me inspiro em imagens que me remetam. Por exemplo, eu tenho, antes de falar sobre os exemplos do cinema que eu trouxe aqui, eu tenho uma imagem para mostrar para vocês do ensaio da mini Frozen que eu fiz. Vamos lá. Vou mostrar aqui. Olha só. Eu fiz um mini ensaio esse ano do Frozen 2. Eu tive que assistir o filme, claro, para que eu conseguisse trazer, porque eu tenho uma parceira que fez os figurinos da Frozen 2. Eu queria ter feito simplesmente Frozen, tudo gelado e tudo mais. Só que os figurinos dela eram do personagem novo do filme atual. Então, o que eu fiz? As crianças queriam aquele personagem, que a gente tem que pensar na forma comercial também, né? As crianças assistiram o filme, elas querem a personagem do filme viver aquele momento. Então, eu pesquisei imagens do filme e essa aí retratou muito bem a mensagem das cores que eu quis passar no meu cenário. A gente vê aí os poderes da Elsa, no tom de azul para branco, e os poderes da magia que estava lá duelando com ela. Então, dá uma olhadinha. Peraí. Dá uma olhadinha no resultado que eu tive. É um cenário muito simples, tá? Mas se trata de mensagens. Então, é algo que é muito sutil, sabe? A gente passar uma linguagem além do óbvio. Você percebe a cor mais quente do rosa ali, duelando com o azul, né? O contraste que a gente tem das duas cores. Então, a gente pode explorar isso na nossa fotografia, né? Eu acho que a gente tem um mar de possibilidades aí para poder passar as mensagens de formas muito fáceis, inclusive. É só a gente estar atento à mensagem, né? Porque é mensagem, gente. Fotografia, claro, cada um tem um propósito, existem várias formas de se fotografar, mas dentro da minha proposta, que eu gosto de passar mensagens. O tempo inteiro eu estou passando mensagens subliminares para vocês que estão me vendo
no meu portfólio, sabe? Eu gosto muito de fazer pessoas sentirem emoções enquanto elas entram em contato com uma imagem que eu produzi, sabe? Legal. Nanda, duas coisinhas só para te cortando já. É Aham. interessante isso que você disse da questão de que às vezes você não precisa ter realmente todos os acessórios de todos os personagens, e sim ter boas coisas que você pode realmente reaproveitar, mas que possa transmitir, né, realmente essa mensagem do que... Porque o filme, na verdade, né, vou pegar o exemplo da Frozen, é um filme que tem os personagens, mas ele também transmite uma mensagem através das mesmas cores. Então, assim, Exato. é poder tá levando essa mesma mensagem que o filme passa, muitas vezes até subliminar, como você disse também, para a fotografia. E o pessoal comentou bastante que também reutiliza muita coisa. Acho que vai dar um tema para uma próxima live sua aí. Quem Como sabe? Ai, reutilizar. gente, adoro. A gente faz isso desde quando eu comecei. Na verdade, né, nem desde que eu comecei a fotografar, desde que eu existo. Eu sempre transformei tudo que eu tinha, os meus figurinos. Eu não tinha muitos, mas cada vez eu estava me apresentando de uma forma diferente, agregando valores, transformando, sabe? Ainda Legal. falando aí sobre essa questão das cores no cinema, eu quero falar um pouquinho sobre isso, que no cinema as cores ela tem o poder, assim como na fotografia, tá? Mas eu vou exemplificar com algumas cenas de filme. Ela tem o poder de acentuar as emoções que são propostas naquele momento, naquela cena. Ela tem o poder de fazer as pessoas perceberem o tempo que ocorre. Então, pensa, através da cor, a gente consegue falar se a foto, se o filme está acontecendo numa época antiga ou se ela é uma época atual. Né? A gente consegue demonstrar o tempo com que se ocorre isso também. Né, o tempo, o clima, se é um ambiente onde está acontecendo numa cidade gelada ou se é numa cidade de calor, no sol a pino, enfim. Isso tudo os diretores utilizam, o colorista, né, que é a pessoa que é responsável pela cor no cinema, ele que controla essa temperatura, ele ajuda nessa questão da mensagem ser passada. Sem falar que as cores, ela tem o poder também de ser a marca registrada de alguns diretores. Assim como a gente estava falando que muitos fotógrafos gostam de ter consistência, de ser constante na forma com que ilumina e colore a própria fotografia, assim é com alguns diretores também, que se fecham dessa forma e tem essa assinatura da cor no filme. Não é errado, tá, gente? É uma assinatura. Você bate o olho e reconhece. Eu acho que a fotografia, ela te dá muitas possibilidades de você assinar, sabe? E tendo aquela constância, você pode usar de outros elementos também para trazer uma constância na sua fotografia. Né? Deixa eu mostrar aqui, Pode Robson. mostrar. Pode falar, Isso. desculpe. Não, é aquela busca constante do fotógrafo para a sua identidade, né? É realmente Isso. saber transmitir uma mensagem, muitas vezes, né, com a característica predominante do seu trabalho, sem precisar, muitas vezes, de uma Isso. assinatura presente Exato. ali. Você pode ter a sua assinatura, você pode ter a sua essência ali que vai ser reconhecida, mas você não tem que se limitar a esse rótulo, porque quando a gente mesmo acredita nisso, você não consegue sair. Você sente que está fazendo coisa errada, você sente a cobrança da sociedade te cobrando que você tem que ter um jeito constante, uma identidade fixa. Eu acho que a gente tem, enquanto artista, a possibilidade de criar, sabe? Não é o outro que vai definir a forma com que eu trabalho, a forma com que eu enxergo a minha arte, né? Então, eu acho que a gente tem sim que, de repente, buscar alguma forma que é constante para você, porque te representa, mas não porque tem que ser tecnicamente daquela forma. A gente se diverte muito quando a gente se permite criar, sabe? É algo muito mágico. É verdade. E assim, falando sobre a questão da arte que você disse, a pessoa que nos procura, muitas vezes, sim, ela busca por conta daquela característica sua, porque você causa essa emoção nela, mas a gente tem que sempre lembrar que o artista, no caso o fotógrafo, ele também tem, ele não precisa ter uma vida toda com uma emoção só, por exemplo. Ele tem emoções Isso. por fases, né? Então, uma fase ele vai querer sair da zona de conforto dele, trabalhar de uma forma diferente, e isso que é o bacana, é se reinventar a cada momento, né? Uhum, isso mesmo. Por exemplo, aqui, ó, o Tim Burton, né? Naquele filme A Noiva Cadáver.
Cadê? Aqui, ó. Nesse filme a gente percebe essa temperatura fria, a gente percebe a presença do azul. Então, assim, a mensagem que esse filme passa o tempo inteiro é do submundo ali, é o personagem principal tentando convencer essa doidinha aí de que ele não vai casar com ela, né? Então, assim, a mensagem que passa é dessa coisa da morte, da frieza do submundo, digamos assim, né? Diferente aqui, ó, desse filme Mad Max. Eu não sei se vocês já viram, é um filme antigo. Ele passa no deserto, tem escassez de água, é muito explosivo esse filme. Então, essa cor alaranjada, ele passa essa vibração energética de calor, de deserto e de escassez de água, né? Então, eu acho que a mensagem é bem explícita aí nessa imagem. Aqui na Beleza Americana, por exemplo, essa cena, né? Quem não viu esse filme? Foi um marco, né? No cinema, aí, essa imagem. Enfim, aqui passa toda o calor da sensualidade, o amor, aquele desejo que o ator principal tem por essa menina, enfim. Passa todo esse desejo, essa fantasia dele em torno dela. E é diferente aqui o vermelho quando a gente fala do Silêncio dos Inocentes, né? O Lex, como é que chama? Lector, sei lá, esqueci o nome dele agora. E ele está lidando ali, o vermelho já passa a mensagem do sangue, dessa coisa maníaca que envolve, essa temática maníaca que envolve esse filme, né? Então, é fácil perceber as mensagens que os diretores e que os fotógrafos querem passar na produção deles quando nós sabemos o que estamos fazendo, a gente sabe as mensagens que a gente consegue passar. É muito importante a gente entender um pouco sobre isso. E não é difícil de fazer isso, gente. É só você prestar atenção e buscar um pouquinho de conhecimento, né? Sobre o cinema era isso que eu queria falar, Robson. Legal, mas assim, já te parabenizar também, porque realmente o fato de você virar a câmera para ilustrar pra gente, conversa totalmente com o que você está dizendo, assim, consegue ilustrar muito bem e é importante, porque a gente sabe que assim, a live é uma ferramenta um pouquinho mais limitada, vamos dizer assim, em certos aspectos, mas você tá dando o seu jeito de conseguir. Ai, que bom, gente, eu tô tentando, se tiver reflexo aí. Olha, eu dei uma olhada aqui, que o Danilo estava aqui também. Já vou aproveitar que ele está por aqui, eu já vou pedir permissão para ele para a gente alongar um pouquinho, que eu acho que vai ser necessário, hein? Porque eu acho que a gente já está com 15 minutos? Então, mas vamos lá. Enfim, é a última, eu né? tenho assunto aqui, bom. Fica Danilo, a critério de vocês, aí, tá? Se tiver por aí, puder só nos dar uma volta, a gente pode. Quem puder. Vai ser um prazer, tenho certeza, porque tá muito legal mesmo. Enquanto ele responde aí, Robson, deixa eu... Sim. Eu acabei de ver aqui que eu tenho uma outra coisa que eu acho que vocês vão curtir muito, se tratando de temperatura quente e fria, como que a mensagem ela é captada assim, você não precisa de ficar pensando. Eu vou mostrar um paralelo que eu assisti no filme, como é que chama? Aquele Velozes e Furiosos, o Hobbs e Shaw. Quem assistiu esse filme? Comentem aí, gente, quem já assistiu. Tem uma cena, um momento desse filme que é mostrando a dualidade dos personagens que fazem esse filme. Então, deixa eu mostrar para vocês. É uma vinheta de um minutinho só. Eu acho que vocês vão curtir. Peraí. Não, vamos lá. A gente está aqui. Vamos lá, peraí. Deu certo o enquadramento aí? Tá dando para ver? Então, peraí. Então, vamos lá. Para tudo. Eu não tô nem aí. Sem testemunhas. Eu vou pegar o vírus. Quem vai me impedir? Olha, a gente tem aí à esquerda uma temperatura quente e na direita fria. Então você vê um ambiente onde a direita o cara é mais elegante, ele é rico, ele tem status, ele tem tudo, e o outro é aquela coisa mais verão, sabe? Mais oba-oba, de qualquer jeito, uma pessoa mais simples. Então olha só. Eles estão fazendo a mesma coisa em contextos diferentes, te passando mensagens diferentes. Olha, os dois saindo, um é frio, o outro é sol, tá vendo a chuva, a sombrinha, o sol atrás com a praia.
né? Ó, o cara malha enquanto o outro está malhando café, não é isso que ele está fazendo? O que ele está fazendo? É um barato, gente, prestar atenção nas mensagens, que tudo foi pensado para te trazer alguma mensagem, para que seja visualmente nítido o que se passa na cabeça de quem criou alguma coisa, né? Isso é muito legal, muito legal. É isso. Ai, eu me divirto, adoro, adoro. E aí, gente desse lado aqui de cá também se diverte pra caramba. E foi muito, muito legal mesmo você ter ilustrado isso para quem eu não tinha visto ainda. Então, e realmente fica muito claro o que você disse, assim, com a tela dividida ali, o quanto as Sim. cenas são próximas, parecidas, mas o quanto são ambientes totalmente diferentes ali. O Danilo respondeu aqui, liberou a gente para seguir, então vamos embora, hein? Que bom, que bom. Bora salvar isso aí que eu quero É guardar. isso aí. Eu quero ver essas mensagens aí, gente. Então, Legal, perfeito. Vamos seguir então, deixa eu dar uma olhadinha no que a gente tinha proposto aqui. A gente tinha falado um pouco antes, e fiquei curioso para entender um pouquinho. Você falou que queria dizer sobre definições inversas. Cor visual isso. e cor física. Pode ser? Claro, claro. Vamos lá. Gente, é aqui que entra o nó na cabeça da maioria dos fotógrafos. Quando se trata de uma escala que é diferente da nossa sensação visual, tá? Bom, em termos visuais, é exatamente isso que a gente acabou de falar. O quente são temperaturas, são cores que estão voltadas lá para aquela paleta das cores avermelhadas, e o frio para a paleta dos azuis, certo? Agora, quando a gente vai falar sobre escala física da temperatura de cor, é diferente. Vocês já devem ter percebido, alguém aí já deve ter dado um nó na cabeça quando vai olhar lá no seu equipamento e ver uma temperatura que é o oposto da realidade. Isso se trata, gente, para entender um pouco mais sobre isso, a gente tem que entrar no assunto de escala de temperatura de cor correlatada. É um palavrão. Mas é simples, eu vou explicar de uma forma muito simples, inclusive de uma forma que eu absorvi essa informação, porque eu tenho dificuldade de entender coisas muito complicadas, então eu tenho a facilidade para simplificar as coisas. Enfim, lá no século XIX, o físico, que ele era conhecido como Lord Kelvin, né, o tal do Kelvin, que a gente tanto conhece, ele estava querendo fazer algumas experiências. Ele pegou um corpo negro, ele chamou de corpo negro, era um bloco de carbono, e começou a aquecer esse objeto. Ele chamou de corpo negro. Tudo corpo negro porque não tem emissão de luz, ele retrai tudo. Então, ele percebeu que num certo ponto de aquecimento, aquele corpo de preto passou para ser vermelho, tá? E à medida com que ele aquecia mais aquele material, ele começou a mudar de cor. Aí ele fez, uma forma de analogia que a gente pode fazer é um bastão de ferro aquecido, ferro na brasa. Uhum. Você começa a aquecer, ele começa com a temperatura, ele é um corpo negro, né? Ele está lá na cor do metal. E de repente ele fica vermelho, e aí ele começa a ficar com tons de laranja, e aí ele vai para o amarelo, e aí ele vai para o verde. De repente é uma chama, uma cor azul que está ali apresentando naquele objeto. E aí como é que vem? Pensa bem, se você está aumentando a temperatura daquele objeto e ele está mudando de cor para o azul, significa que quanto mais azul, mais quente. E quanto mais vermelho, mais frio. Por isso que quando a gente vai olhar aquela tabelinha da escala, né, de temperatura do Kelvin, que ele que desenvolveu essa escala, inclusive a unidade de medida dessa escala é o Kelvin, que ele deu o próprio nome. O que acontece? Olha só, deixa eu mostrar aqui também para vocês. Vamos lá. Ó, a gente tem aqui, ó, o corpo negro, vai aumentando a temperatura, ele passa de vermelho para amarelo e vai entrando no tom de azul. Quando se trata de Kelvin, galera, quanto mais vermelho,
mais frio. Quanto mais quente, mais azul. É literalmente o inverso. Por isso que a maioria dos fotógrafos fazem muita confusão quando começa a tentar entender sem conhecimento. Foi o meu caso, eu tive que procurar entender isso para realmente conseguir explicar isso para alguém, porque não é tão simples assim, porque a gente está acostumado com o conceito do oposto, né? Que é uma questão visual, é o que a gente estava falando no início, e agora a gente já está entrando na temperatura de cor correlatada, que tem a ver com o que a gente trabalha no nosso equipamento, né? Você tem aqui, por exemplo, uma escala, deixei aqui também, vocês podem achar isso na internet, essas tabelinhas, olha só. A luz do sol, galera, na maior parte do dia, ela tem uma temperatura em torno de 5.500, tá? A título de curiosidade, o flash de estúdio, ele tem uma temperatura relacionada à cor do sol nessa maior parte do dia, ou seja, você tem 5.500 de temperatura, né? Olha lá, se você está no flash eletônico, aí tem lá, por exemplo, a luz do entardecer. Sabe aquele dia nublado que você quer fazer um externo, seu cliente tem aquela data contigo e aí o céu não te ajuda, porque não tem um sol aparentemente quente lá, né? A gente faz o quê? Aumenta o Kelvin. E quando a gente quer tirar a temperatura, a gente reduz o Kelvin. É uma relação inversa, mas é importante a gente, enquanto fotógrafo, entender o porquê dessa inversão, né? É só entender que temperatura visual é diferente de temperatura física. Tá? A física de uma temperatura é o oposto da temperatura visual que a gente tem no dia a dia. Eu não sei se isso ficou claro, gente. Tem que estudar um pouquinho sobre essa questão, tem que dar uma lidinha, mas é muito interessante, muito interessante. Não, é Vocês muito ficaram interessante. com dúvidas sobre Pessoal, isso se aí? puder comentar. Assim, a visão que eu tive é aquilo que você disse. Eu já ia ilustrar talvez com o que você falou. Assim, é buscar às vezes num dia nublado que você buscava um pôr do sol, aquela imagem toda alaranjada e você não tem, você acaba compensando nos kelvins do próprio balanço de branco ali da câmera, né? E é relativo a essa ordem inversa que você falou, azulando ou às vezes, né, deixando um pouco mais amarelo. Mas daria um ótimo assunto para uma próxima live tranquilamente, porque eu tenho certeza que, assim, para entender em detalhes mesmo, bem sutil, a gente teria que talvez um pouquinho mais de tempo, mas a gente tem muita coisa aqui para falar ainda. Então... Mas para exemplificar aí, para de repente clarear um pouco a mente das pessoas, quando você pensa em deixar a sua fotografia mais quente, você faz o quê? Aumenta o Kelvin. Sabe quantos kelvins tem a chama de uma vela, que é a cor mais quente de todas aqui? Assim, a princípio, dentro do que é visível pra gente, tá, gente? Porque tem essa escala, ela chega a um ponto de ultravioleta e de infravermelho que é invisível aos olhos. Mas do que a gente consegue enxergar, a luz do fogo é a luz mais quente de todas. E adivinha quantos kelvins que ela representa na escala do físico lá? 1.200, se você pôr 1.200 no seu equipamento, que cor que você vai ter na fotografia? Porque o nosso equipamento, ele tá programado para interpretar as cores a partir do que ele entende que é branco. Se você não falar para o seu equipamento, olha, isto é branco, ele vai interpretar da maneira que ele quiser. Ele está programado para compensar temperaturas. Então, se eu estou com uma luz de flash e eu quero que ela fique visualmente mais quente, eu tenho que aumentar. Se eu quero que ela fique visualmente mais fria, eu tenho que reduzir. Então, é só a gente pensar na relação inversa. É uma informação, por questões mesmo de conhecimento, que eu acho que a gente precisa ter um pouco, né, de conhecimento. Não, com certeza. O Nanda tem uma perguntinha aqui, eu vou colocar aqui na tela também. É uma dúvida. Pri Santiago, fotografia. Já vi alguns colegas dizendo que cores quentes não combinam com bebês. E como estou começando, não sei se eu consigo ver o restante. Como estou começando, eu fico presa nesses achismos. Era o finalzinho.
Então, eu vou dar uma dica para todo Certo. mundo, assim, é o meu princípio, tá? O que eu faço quando eu estou em dúvida sobre alguma coisa que alguém falou para mim? Eu percebo primeiro. Imagina que o recém-nascido, ele acabou de sair do útero. Ele acabou de sair de lá. Qual é a cor que mais remete ao que ele acabou de viver antes de vir para o mundo? Qual que é a cor? Provavelmente uma cor quente, né? Né? O útero em si, ele é representado pela cor vermelha. Opa, Voltei. voltamos. Só para Aí, recapitular, você estava falando então da questão do nascimento, já envolvia uma cor quente, né? sim. Eu acho que isso como tudo que eu comentei aqui com vocês, vai muito das experiências individuais de cada um, tá? Eu não vejo cor mais incrível, temperaturas mais incríveis para trabalhar com recém-nascido que não os tons quentes, sabe? Eu não acho que a gente tem que se prender ao que o outro acha. Na minha opinião, a verdade ela é totalmente relativa. Depende muito do ponto de vista, das crenças, da experiência que você tem com os seus valores e tudo mais. Eu prefiro mergulhar mais no significado. Tem alguém aí? Gente, tinha Oi? alguém aí, não tinha? Desculpa, Aqui. eu distraí porque alguém refletiu no seu monitor aí atrás e eu fiquei assim, gente, tem alguém aqui atrás? Ah, De onde é não, isso? não passou assim, Viagem, vai, não, viagem. não, vai lá. Então, galera, eu acho que a gente tem que parar de acreditar e perguntar e questionar mais. Essa é a minha posição sobre isso, tá? É muito individual esse pensamento, né? Eu não concordo, mas não é errado também a pessoa pensar assim, né? Ela deve ter os porquês dela, mas eu tenho os meus porquês das decisões que eu tomo e eu tranquilamente aqueço os meus ensaios. E é um pouco do que a gente tinha falado. A gente consegue ter essa abertura de poder trabalhar da forma que a gente bem entende. E às vezes, né, vivendo um momento mais quente, vivendo um momento mais frio. Então, Sim, isso é muito importante também. Eu vou aproveitar que a gente tinha comentado também, e eu acho que é muito a dúvida do pessoal que acompanha o seu trabalho. Você está falando de luz, você está falando de cor, falando um pouquinho do lado mais técnico. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você ilumina suas fotos, então, se é flash, se é luz contínua, como você trabalha com a questão luz nas suas fotos. a minha luz nos meus trabalhos, se tratando de estúdio, é sempre flash, sempre. Eu gosto muito do controle, tanto de temperatura quanto de qualidade de luz, então eu não troco o flash por nenhuma outra fonte de luz, nenhuma. Para mim é vício alucinante. Em alguns cursos meus que envolvem uma dinâmica de ação maior, onde eu uso geralmente luz contínua, por causa mesmo da dinâmica do aprendizado, enfim, do foco, né, do tema, porque trabalhar com flash requer um pouco de mínimo, juro, é mínimo de conhecimento, assim. Então, um flash básico, né, uma tocha só e tudo mais. Então, assim, esqueci. Esqueci. Eu acho que um pouco do que você estava falando, às vezes numa turma Ah, tá. de workshop, por acaso, às vezes a praticidade de ter uma luz contínua é mais fácil do que trocar a rádio flash, todo Isso, mundo, um por vez, né? porque não é o tema, entende? Mas, Sim, assim, no geral, meu trabalho ele é feito com flash. Se eu faço trabalhos fora do estúdio, eu gosto de me aventurar em possibilidades que estão ocorrendo no momento, assim. Eu gosto de desafios, sabe? Então, eu curto uma luz natural. Quando eu faço lifestyle, eu não levo equipamento de iluminação. Se eu vou para um externo, eu também não levo. Então, assim, depende, cada um tem um porquê, né, de escolher as coisas. Eu gosto de tudo, mas o flash de verdade é a minha fascinação. Desde quando o nosso estúdio começou, eu comecei a fotografar, por acaso, assim, as minhas alunas. Eu tinha uma escola de dança, então eu comecei a fotografá-las com uma cybershotzinha mesmo, eu não tinha nenhuma pretensão de virar fotógrafa. Então, eu comecei a clicá-las. E isso acabou
trazendo... Ai, gente, perdi de novo agora. Eu Estava comentando das suas alunas, que você, que você começou, antes né, disso. fotografando. Ah, antes disso. Deixa pra lá, eu esqueci. Não, sem Ai, problema. gente, desculpa. E... Como diz Pô, as meninas, Nanda sendo Nanda. Ah, lembrei! lembra? Vai lá. Vai lá antes que Porque esqueça. desde quando a gente realmente decidiu abrir o estúdio, nós trabalhamos com flash. Então, assim, o Fernando, meu marido e sócio no estúdio, ele começou... A gente viu um mercado carente, isso há uns 14 ou mais anos, eu não lembro, 2007. Eu sou ruim com data, gente. Então, assim, desde aquela época a gente viu um mercado falho, baseado na experiência que eu tive, era um mercado que não era especializado, não tinham fotógrafos exclusivos de família. Os fotógrafos faziam tudo, né? Então, quando a gente começou, o Fernando falou assim, já que é pra gente fazer, eu vou estudar porque eu quero ter qualidade. Então, ele fez o curso, eu já sou autodidata, tenho muito conhecimento importado do próprio Fernando, que me ensinou muito. Então, assim, a gente sempre trabalhou com flash. Eu tive períodos na vida de experimentação em pró de outras fontes de luzes, em pró de um ganho que o flash naquela época não me dava. Então, eu quis experimentar por um bom tempo, eu fiquei acho que uns 2 ou 3 anos fotografando com luz contínua. Eu ganhei alguns aspectos, mas perdi o que eu mais gostava, que era qualidade, né? Então, e controle, é uma pós-produção, tirando o flash. A luz contínua e a luz natural, para mim, ela dá uma trabalheira no controle do balanço de branco, sabe? Você, no lugar de focar em conectar com o seu cliente, se você não tem muita agilidade no processo de controle desse balanço na hora, você fica sempre na pós-produção resolvendo isso. E eu, de verdade, eu gosto de clicar minha foto pronta na hora que eu estou fotografando, o mais pronta possível. Os meus alunos sabem disso. Claro que tem momentos específicos, uma coisa mais artística, mas é uma proposta específica daquele momento que eu vou editar mais. Mas a minha fotografia, ela basicamente sai pronta. Eu já defino o que eu preciso, eu tomo as minhas decisões e eu quero ter o mínimo de pós-produção para eu ter vida, para eu poder descansar, para eu não ter que ficar acordado enquanto está todo mundo dormindo e editando, apesar de que eu tenho uma designer, graça, isso é algo mágico no momento da vida de um fotógrafo, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre eu tive. Mas eu acho que enquanto fotógrafos a gente tem que tentar fazer a foto pronta o máximo possível para você não perder tempo e dinheiro na mesa. Porque enquanto você está ali, você não quer descansar, mas você pode estar fotografando outra pessoa, entende? O processo é muito mais rápido. Legal, muito mais rápido. Faz todo sentido o que você disse. E já aproveitando, falando de luz, que acabou cortando a live, mas tinha uma pergunta que eu queria voltar mais para o final, falando dessa parte de luz também. Era uma dúvida, uma pergunta sobre a questão de como você adiciona luz, adiciona cor, perdão, falando em relação à luz, não na composição em si, né, não um objeto de determinada cor, mas como você adiciona, por exemplo, a foto da Frozen que você mostrou, já falando um pouquinho desse lado de iluminação, mas também de colocar a cor ali na sua fotografia. Então, além do Kelvin, que você consegue trazer mensagens de temperaturas diferentes, você pode adicionar as mensagens de cor através da escolha dos seus elementos que estão ali. Inclusive, os elementos que estão na cena vão influenciar na forma com que a luz principal que você escolheu vai influenciar na temperatura também. Então, por mais que eu escolha aqui o meu flash, que é 5.500 de temperatura, se eu tiver outras cores ao meu redor, o próprio cenário vai interferir. Então, existe uma forma de você compensar isso também no seu equipamento. E às vezes você está lá com a sua temperatura ideal, neutra, linda, você está fotografando um recém-nascido que está com icterícia e nem você reduzindo, nem você na câmera, né, diminuindo a temperatura, nem assim você consegue tirar às vezes aquele amarelo. Então você tem que ir lá dentro das suas opções de controle de balanço de branco e compensar essa cor que está sendo refletida às vezes ou pela própria pele, que você não conseguiu ajustar, porque se você começa a baixar demais tudo ao redor, vocês já fizeram isso? Você está querendo tirar o amarelo ali na hora. E aí, de repente, está tudo azul, a pele do neném está certinha, mas está
tudo azul ao redor. Então, você também consegue controlar isso antes, né, no setup. Você põe o balanço de branco que está ok para você, se a pessoa ainda estiver refletindo cores na pele dela que não são as que você gostaria, você também tem como setar e compensar a influência dessas cores que estão indiretamente sendo refletidas nas pessoas, né? E uma das formas também que eu utilizo para criar ambiente, de passar mensagens, é através das gelatinas, ou pode ser papel celofane. Vocês têm que ter muito cuidado quando vai trabalhar com esses elementos que ficam na frente da sua fonte de luz, porque as fontes de luz são quentes, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que você vai colocar na frente para você não pôr fogo no seu equipamento. São quentes não em Kelvin, né? São quentes em temperatura mesmo. Exato. Sim. Não, mas veja bem, elas são quentes. 5.500 de temperatura, para você ter uma noção, o vermelho ali, ele está em torno de 1.200, é a referência que o Kelvin, o Lorde, definiu como a primeira cor. Então, você tem ali 1.200, a cor mais quente de toda, aqui começa a temperatura. Então, se você tem ali 5.500, você já tem uma temperatura maior do que a que começa a ficar vermelho, dentro daquela escala. Estou dando um exemplo paralelo, tá? Então, na verdade, é quente mesmo. Você tem uma fonte quente de luz que pode queimar o seu equipamento se não for próprio para isso, né? Eu uso gelatinas, e aí depende, 1, 2, 3 fontes de luz, aí depende da proposta, né, que eu criar ali na hora. Não, perfeito. Eu acho que o que você disse, dar toda uma ambiência diferente, né, para a fotografia. Tem a cor dos elementos que você coloca na composição, mas a ambiência que a gelatina, no caso da sua fotografia, dá, fica realmente um resultado muito impressionante. É gostoso, né, passar algo mais, assim, além do óbvio, eu gosto de... Sim. E eu mudo sempre. Eu me transformo, aí de repente eu não quero mais usar isso, porque o meu humor não é compatível mais com aquela forma que eu estava trabalhando. Hoje eu já estou com por exemplo, outro nível, outro conhecimento de vida, então aquilo me traz outra forma de trabalhar. Então, eu acho que essa mutação é importante. Ela traz evolução, ela traz verdade, né? Ela traz a sua verdade daquele momento. Não é difícil trabalhar quando a gente respeita a si mesmo, sabe? E isso influencia as técnicas que a gente utiliza. Perfeito. Só respondendo uma dúvida aqui do Jones Rocha Fotografia, se essa live vai ficar gravada, ela vai ficar aqui por 24 horas nos stories da Lefotique, mas o Danilo tinha comentado, acho que na live passada, que eles estavam fazendo uma gravação que eu acho que vai subir até para o YouTube, então... Isso, eu vi ele falando isso hoje, eu estava assistindo uma live, ele comentou então, que vai subir essas lives pro YouTube. Que legal, então dá para o pessoal acompanhar, voltar e pegar cada detalhe, e dá para a Nanda acompanhar depois os comentários de todo mundo, que ela ficou curiosa para ver também. Nanda, eu tô muito afim. Bom, da minha parte aqui, acho que era isso, não sei se você tem mais aí para passar. Não, acho que a gente conseguiu. A gente conseguiu cumprir com a proposta que eu tinha aqui hoje. Claro que é um bate-papo, né, gente? É uma troca de informações, tem muito mais por trás disso, mas eu acho que, de verdade, fluiu, eu gostei, achei bem gostoso. Para mim foi um prazer e uma honra estar aqui junto com todo mundo, com você, com toda a galera aí da Lefotique, com todo mundo que está acompanhando a live até agora. A gente sabe que é uma sexta-feira, foi uma semana longa de muitas lives, mas eu tenho certeza que foi muito válido. É o cérebro da galera, né? Com esse tanto de live que tá rolando, o cérebro já tá, ó. Lá em cima. Mas, então, aproveitar esse momento que a gente vai já pro nosso finalzinho, para ser um momento jabá, para você deixar aí suas redes sociais, seus cursos, onde o pessoal pode encontrar seu trabalho, para quem quer aprender um pouco mais, não só em uma live, mas também tá aí pertinho, poder tá aprendendo um pouco mais com a Nanda. O pessoal tem um carinho muito grande por você, deu para ver nos comentários aqui. E, então, acho que tá todo mundo louco para aprender um pouco mais também. Então, vou deixar você falar um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre, se alguém quiser, um pouquinho mais de Nanda, onde pode encontrar. Então, para quem não conhece o meu trabalho, nosso Instagram e Facebook, né, é @Grace Ferreira. No PDF que vocês vão poder baixar aí
vocês têm todos os contatos para falar comigo. Que mais? Os nossos workshops, em função, essa turnê desse ano, que tinha várias cidades, inclusive, eu tirei 2 do roteiro em função dessa parada que a gente está tendo agora, né, em função do Covid. Então, mas eu tenho os planos da minha turnê, eu tenho todos os meses, a partir de julho, se tudo correr bem até lá, a gente deixou todo esse semestre em stand-by. Eu tenho agendas a partir de julho até o final do ano. Então, tem Rio de Janeiro, vou voltar em São Paulo, eu estive lá esse semestre ainda, a gente vai voltar uma nova turma, tem muitas pessoas pedindo. Que mais? Curitiba, Porto Alegre, Belém. Enfim, mexe comigo, que a gente deixa seu WhatsApp lá, que eu ou o Fernando entre em contato contigo e te passa o PDF com as informações dos cursos. Eu tenho Doce Nem Tão Doce, que é sobre o Smash the Cake, que é um método que eu desenvolvi. E o Sombrear, que está rodando, é sobre iluminação. Tem esses 2 cursos, que eles estão em todas essas cidades, né, durante essa turnê. E ainda tem as vagas, a gente está facilitando o pagamento, então é legal você se antecipar para que você possa pagar isso de uma forma mais suave, né? Aproveitar o quanto antes. E no mais, eu acho que é isso, né? Acho que é. Show de bola, perfeito. Super acessíveis, Cadê o então link? só chamar. Oi? O link para baixar o PDF. É uma curiosidadezinha, muito simples, mas pode ajudar vocês a identificarem as emoções. Lembra que eu falei que eu ia disponibilizar um PDF com os sentimentos e as emoções que as cores produzem? Eu acho que era o Danilo que ficou de mandar o link aí. Você Entendi. consegue, Será que ele tá Danilo? por aí? Deixa eu ver se eu consigo. Se eu sair, eu não... Ele já saiu? Danilo, você tá aí? Se ele estiver por aí para nos ajudar, eu realmente não estou sabendo sobre a questão do Eu link. acho que eu consigo colar aqui. Peraí, eu vou falar o endereço, tá? HTTPS, aqui trem lá do início. Conteúdo. Vou digitar aqui para o pessoal. Por favor, HTTPS, Conteúdo. Conteúdo.graceferreira.com /significado _cores. Nanda, antes disso, o Danilo entrou aqui e falou que vai ficar no Story. Que ele tá subindo. Massa! Aí já dá para todo mundo acompanhar também. Massa! Então tá. E lá tem os meus contatos, tem meu WhatsApp. Nós somos pessoas muito abertas, muito disponíveis dentro do possível. Às vezes demoro a responder, às vezes fico batendo papo. Mas enfim, dentro do possível é um prazer enorme compartilhar, interagir, dar as mãos para quem precisa, porque nós não tivemos essas mãos quando a gente começou. Então... Eu, enquanto professora, que fui praticamente metade da minha vida, antes ensinava dança, hoje ensino fotografia, eu acho que é algo mágico. Você poder compartilhar e fazer diferença na vida das pessoas, e eu acho que esse é meu lema. Eu preciso compartilhar. Eu só sou feliz enquanto eu estou me doando. Viu? Legal. Contem comigo. E aproveitando que você falou de compartilhar, agradecer o convite da Lefotique para estar aqui. Agradecer em nome da Nanda também, que eu tenho certeza que ficou muito feliz com o convite. E agradecer todo mundo que estava aí com a gente também, compartilhando um pouquinho do conhecimento, todos os palestrantes dessa semana. Foi muito bacana. Parabenizar também a Lefotique pela ação. É muito importante nesses dias que a gente está vivendo, poder contar com marcas, com fornecedores que estão do nosso lado sempre, né? Você começou a sua fala falando sobre isso, sobre a parceria, né? A gente sabe o quanto é importante. E que a gente possa passar por esse período aí, fortalecendo todas as nossas parcerias. E obrigado de coração, novamente, a você por ter disponibilizado o seu tempo aí nessa sexta-feira, alongado aí um pouquinho também. E do meu lado de cá também foi um prazer estar conhecendo um pouquinho mais você também, seu trabalho. E mesmo virtualmente aqui, um grande abraço desse lado de cá da tela. O meu também, viu? Gratidão sempre.
Gente, muito obrigada. Obrigada, Lefotique. Obrigada a você, Robson. E muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente, que estiveram e que estão aqui com a gente, que curtiram. Eu espero mesmo que com esse bate-papo gostosinho e suave, vocês possam ter aberto a mente, ampliado as possibilidades, viu? Legal. Eu vou tomar liberdade aqui de pedir para o pessoal que estiver aqui, depois mandar um direct para a Lefotique, deixa um depoimento de como foi para vocês essa semana. Eu acho que feedback sempre é muito importante e eu tenho certeza que a equipe Lefotique vai agradecer muito todo o carinho de vocês. Gente, são pessoas incríveis, são realmente pessoas incríveis. Eu conheço a Lefotique, as pessoas que trabalham lá. É uma equipe incrível, muito dedicada, muito comprometida com a qualidade, com a essência de um trabalho diferenciado. E por trás de toda essa qualidade que eles oferecem para a gente, tem pessoas que vivem e respiram todo esse nosso ambiente que nós vivemos desse segmento e estão aí à disposição para trazer sempre soluções, para trazer o máximo de agilidade. Inclusive, eu não conheço empresa mais rápida que a Lefotique para entregar as encomendas. Não existe. Você pensou, vou esperar uma semana, 10 dias, já está ali, ó. Pelo menos, não estou falando do norte, né? Porque o norte eu acho que demora mais um pouquinho. Mas é realmente muito rápido. Eles estão de parabéns em todos os aspectos, viu? Eu só dou as mãos para as pessoas que eu acho que vale a pena. E essas eu vou te contar. Pode ir de olhos fechados. Legal. E eu faço as suas palavras as minhas também. Gente, brigadão. Gratidão novamente para todo mundo que esteve nos acompanhando aí. Agradecer novamente a Lefotique por abrir as portas para a gente, para estar falando um pouquinho sobre fotografia. Agradecer a todo mundo que participou essa semana toda, disponibilizou um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento. E eu tenho certeza que foi muito válido para muitas pessoas e que a gente passou por uma semana um pouquinho mais leve, mesmo sabendo de tudo que está acontecendo. Aqueceu o nosso coração e nos encheu de esperança para que tudo possa dar certo logo, logo, se Deus quiser. É isso aí. Certinho, então, eu desejo para vocês uma quarentena de muito, muito, muito pensar, de muitos novos projetos, de muita consciência e de que vocês saiam desse momento um ser humano melhor, tá? Vamos tentar abrir a mente e rever os nossos valores com isso tudo, viu? Um beijo, gente. Senão a gente não despede. É verdade. Eu vou ficar aqui até amanhã. Beijão para todo mundo, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.